Muito bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme nós vamos ler o versículo 57. João, capítulo 6, versículo 57. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 57, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu imploro ao Senhor, ó Deus, por Tua graça, diante de tudo o que vai ser falado nessa manhã. Mensagem do Senhor. Que nada, absolutamente nada, ó Deus, venha a ser pensamento humano, mas que tudo o que for falado venha do Senhor, para o povo do Senhor, que é alimentado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O povo evangélico representava 8% da população brasileira. E isso correspondia a 7,5 milhões de brasileiros. No ano 2000, o povo evangélico representava 15% da população brasileira, e isso correspondia a 27,2 milhões de brasileiros. Em 2010, 22,5% da população brasileira se declarava evangélica, 42,3 milhões de brasileiros evangélicos. Em 2023, no último censo, 31% da população brasileira se declara evangélica, mais que o dobro do ano 2000, e isso em 20 anos. Correspondendo a 65 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos. Indo nesse caminho, em 2027, 1 em cada 3 brasileiros serão evangélicos, ou será evangélico. Nós estamos falando de 1/3 da população brasileira. Um número a ser comemorado pelos evangélicos. E existe, sim, uma celebração diante de números como esses. 33% dos brasileiros em 2027 serão evangélicos. Só que aí eu penso em uma pergunta. Jesus comemoraria também? Jesus comemoraria este número tão expressivo? De 8% em 1970 a 33% em 2027. A verdade é que quando nós comparamos o cenário do mundo evangélico com a palavra de Deus, nós vamos encontrar um abismo entre o evangelho pregado pelas Escrituras, ensinado pelas Escrituras, com este lindo evangelho ensinado hoje pela maioria desses 31%. E esse é o tema da mensagem dessa manhã, o lindo evangelho sem Bíblia. O lindo evangelho sem Bíblia. Porque hoje nós nos deparamos com mensagens que focam na prosperidade. E é muito lindo você e eu pensarmos que um filho de Deus deve ser rico, um filho de Deus, através da provisão do Senhor, deixará de ser pobre. Mensagens assim são pregadas e muitos estão sendo ludibriados por essa teologia, porque pensam em si próprio. Do ponto de vista humano, é muito lindo um evangelho assim, onde não existe gente pobre, onde não existe gente que vai passar por dificuldade, onde, em caso de provação, a pessoa deve se revoltar contra Deus, porque Deus tem a obrigação de
não apenas sustentar, mas de enriquecer o seu povo. Mensagens assim apresentam um lindo evangelho, só que sem Bíblia nenhuma. O que dizer das mensagens universalistas que hoje estão sendo pregadas? E o que significa isso? Que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Do ponto de vista humano, é um evangelho lindo. Deus vai mandar quem para o inferno? Você pode chegar até o Senhor como você está e permanecer como você está, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de embate contra o pecado. E nós estamos vendo isso acontecer, e isso se escalona de uma forma assustadora. Recentemente, nós conseguimos contemplar um grande templo perto de nós aqui, mudando completamente, o que já era ruim ficou ainda pior, mudando completamente a pregação do Evangelho, dizendo, não, aqui você pode ser quem você quer ser, aqui você pode fazer o que você quiser fazer, porque todos são bem-vindos. E é interessante porque nessa declaração o líder disse o seguinte: e você que não concorda com isso, seu fariseu, sai daqui. É o evangelho onde se pode tudo, onde toda forma de amor é válida, onde você pode vir direto de uma prática pecaminosa e servir ao Senhor, porque Deus só tem olho para o seu coração. É o evangelho onde ninguém ficará fora do céu. E do ponto de vista humano, esse evangelho é lindo. Qual ser humano não queria viver um evangelho sem confronto, sem um apontamento de erros, sem apontamento de pecados, onde tudo pode, onde tudo é liberado, e ainda Deus está se agradando da sua vida, fazendo todo esse tipo de coisa? São palavras assim, que música linda aos ouvidos dos seres humanos. Um evangelho de um Deus que é amor e que jamais mandará ninguém para o inferno, porque Ele é amor. É o lindo evangelho sem Bíblia. E aquelas mensagens que afirmam que você é a menina dos olhos de Deus, que você é o ponto fraco de Deus, que Deus jamais vai resistir às suas lágrimas, e essa foi a última, que Deus não vai se apresentar diante de você como um pai, mas como uma mãe, como uma mãezinha, que vai pegar você no colo, e vai fazer uns carinhos em você, diante dos seus erros, vai te consolar, confrontar, jamais. É o Deus mãe. É muito lindo o evangelho que afirma que você é o centro do universo. Pense, você é o centro do universo, Deus existe por sua causa. É muito lindo o evangelho que afirma que Jesus foi tão homem, que se ele estivesse no lugar de Adão, pecaria também. Isso choca os seus ouvidos? São mensagens que estão sendo pregadas. Essa em especial, o pregador disse o seguinte: Jesus estava com o Pai e com o Espírito Santo, e Jesus disse para o Pai e para o Espírito Santo: Adão vai comer da fruta que vai trazer conhecimento. E o pai pergunta para o filho: por quê? Porque se fosse eu também comeria. Isso choca você? Porque a mim me choca, e me choca muito. É o lindo evangelho sem Bíblia. É muito lindo o evangelho que diz, e lindo, todas as vezes que eu falar lindo é entre aspas, é muito lindo o evangelho que diz que você não é um pecador e que se você erra, são as circunstâncias da vida que fizeram com que você pecasse. Essas mensagens representam a maioria dos 31% hoje dos evangélicos brasileiros. A grande maioria dos evangélicos brasileiros está pregando esse tipo de mensagem. Qual é o problema?
é que essas coisas não estão na Bíblia. Nada disso está na Bíblia. É lindo do ponto de vista humano, e isso tem arrastado, e esse evangelho tem arrastado milhões. Mas sabe uma outra coisa que nós contemplamos hoje? É a falta de coerência com quem não acredita nesse tipo de evangelho, mas vive como se acreditasse. Porque pecado só é pecado quando não me atinge ou quando não atinge os meus. Quando não é o meu amigo que está pecando. Então, quando é meu amigo que está pecando, eu vou tentar adaptar a palavra de Deus a uma realidade diferente, a fim de que o meu amigo não seja um pecador, ou eu próprio não seja um pecador. É muito difícil nós lidarmos com uma mensagem que é contra nós. Deixou de ser bênção. Eu acordei cedo, fui para a igreja, aprendi da palavra de Deus e estou ouvindo uma mensagem que é contra mim. Hoje o culto não foi bom. Pastores que mudam de posição acerca de disciplina, casamento, adultério, idolatria, fofocas, mentiras e dissensões, porque dentro da sua própria família o cenário mudou e agora a Bíblia já não serve mais como principal referência para tratar desses assuntos. Então a gente vai tentar adaptar a Bíblia à nossa realidade para que a Bíblia não nos confronte. Da mesma sorte, crentes que preferem ficar com pecados do que com a palavra de Deus. Crentes que preferem ficar bem com pessoas que estão em pecado do que com a palavra de Deus e, consequentemente, com o próprio Deus. E diante de erros, se manifestam como se não tivesse nenhum problema a vida pecaminosa daquela pessoa. Vivem como se aquilo não fosse errado e como se aquilo não fosse pecado. Compartilhava com os jovens recentemente não, agora há pouco na aula, que uma pessoa trabalhava comigo em uma outra igreja e diante de uma postura pecaminosa dela, e ela se casou novamente, não ela, mas o marido com que ela se casou, foi casado novamente, e eu me lembro que eu era solteiro, e naquela igreja isso era permitido, e eu não fui no casamento. Eu perdi uma pessoa que trabalhava comigo no evangelismo, e a pessoa até hoje não fala comigo direito. Uma coisa, irmãos, nós não podemos desconsiderar. Ao longo da história, o remanescente fiel sempre foi minoria. Desde o Antigo Testamento até hoje. Aqueles que são de fato comprometidos com a palavra. Vamos pensar quantos entraram na arca? Dos que saíram da terra do Egito, quantos foram os que entraram? Ao longo da história, nós sempre vamos ver a minoria, o remanescente fiel. Dos príncipes que foram levados de Judá até a Babilônia, quantos não se corromperam? De todos os que foram levados, apenas 4. Aqui no texto, Jesus vive o auge da popularidade do seu ministério. Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, ou seja, uma multidão o acompanhava, uma multidão o procurava, mas uma multidão que pensava em si própria, uma multidão que queria o pão de Jesus, mas não queria a verdade de Jesus. Queriam o bem-estar para si próprio, mas não queriam renunciar. Queriam uma vida religiosa fácil, mas não queriam se ofertar para isso. E é interessante porque no capítulo 6 de João nós vamos ver um processo aqui acontecendo. Um processo onde as pessoas procuram Jesus, mas ao ouvirem a mensagem de Jesus, deixam Jesus. Multidões são arrastadas por mensagens que são pregadas desses modelos que citei logo antes. E são multidões que são arrastadas. Por quê? Porque elas estão ouvindo o que querem ouvir.
Mas o texto que li diz que quem é alimentado por Jesus deve viver por Jesus. Ao dizer o que a multidão quer ouvir, essas pessoas têm veneração para si próprias, poder e muito dinheiro. Uma frase que é atribuída a Spurgeon 130 anos atrás, ele disse: daqui a 100 anos, pastores serão palhaços e ovelhas serão telespectadores, serão clientes. E ontem eu vi um vídeo onde, diante de um louvor, o pastor da igreja, um louvor que muita gente aqui conhece, um pastor da igreja juntou uma turma, saiu do púlpito e pulou nessa turma, e todo mundo ficou jogando ele para cima no meio de um culto, como se fosse um show de rock. É o lindo evangelho sem Bíblia. Esse evangelho não causa mudança de vida, esse evangelho causa anestesia no coração. Porque virou um entretenimento, a pessoa se distrai, os pecados, os problemas, continuam ali, mas mudança de vida que é bom, nada. E quando se desperta para a realidade, está tudo ali, diferente do evangelho de Jesus, que do ponto de vista humano não é lindo. Porque negue-se a si mesmo. É bonito de se ouvir isso. Tome a sua cruz, porque foi isso que Cristo disse para nós domingo passado à noite. Fujam dos desejos da carne, foi isso que Cristo disse para nós domingo de manhã passado. Na última sexta-feira, se oferte, se renuncie, pague o preço. Do ponto de vista humano, esse tipo de palavra é uma palavra linda? Não, não é. Mas esse é o evangelho da Bíblia. O lindo evangelho sem Bíblia não causa mudança nenhuma. O lindo evangelho sem Bíblia é mentiroso. Jesus, em uma mensagem, perdeu toda aquela multidão. Em uma mensagem. Porque ele estava dizendo aos religiosos, dizendo: eu sou o pão do céu, que veio do céu. Aquilo causou um escândalo. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. Aquilo causou um escândalo. Eles falaram assim: duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E Jesus enfrentou a impopularidade. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós nos posicionamos ao lado do evangelho, ao lado da verdadeira mensagem, nós seremos impopulares. Porque nós vamos criar problemas com quem, às vezes, a gente gosta e gosta muito. Eu, infelizmente, já tive que romper amizades próximas com quem amo. Porque a pessoa foi para um caminho de liberalidade teológica. Pastor sabe. Porque quando esse tipo de coisa acontece, eu falo: pastor, eu abro meu coração porque eu sofro. Só que eu preciso ficar do lado de quem? Você precisa ficar do lado de quem? Das pessoas ou do evangelho de Jesus? Nós precisamos ficar do lado do evangelho de Jesus. Pessoas te deixarão como deixaram Jesus. A verdade dói, o confronto acontece. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque, estando na vida desses jovens, eu vejo coisas assim que eu glorifico a Deus. Recentemente, uma jovem chegou para mim e disse assim: pastor, está acontecendo uma coisa, os meus amigos da escola estão me deixando, não estão mais me convidando para nada. Foi só eu falar assim: eu quero ter uma vida mais comprometida com Deus, que esse tipo de coisa aconteceu. E eu, louvado seja Deus, porque isso aconteceu na sua vida, porque é isso mesmo. Luz não combina com trevas. Porque nós, aqueles que pretendem viver o evangelho de Jesus, vão ser impopulares, às vezes até na própria família, e aí faz coro com aquilo que Jesus Cristo falou: quem não aborrecer pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Quantas vezes eu mesmo já não ouvi: você não tem vida social, Júnior. Você não tem vida social, agora tudo para você é igreja.
impopularidade. Jesus estava dizendo, quando afirmou que nós deveríamos comer da sua carne e do seu sangue, vocês devem se alimentar única e exclusivamente de mim. O texto que eu li. Quem se alimenta de Jesus, vive por Jesus. Ainda que isso custe impopularidade, porque Jesus foi abandonado por todos ali. Menos pelos 12. E dos 12 nós sabemos que um ainda não era crente. E diante disso, irmãos, nós precisamos responder algumas perguntas. Nós servimos a Deus com qual objetivo? Nós estamos querendo as mãos do Senhor ou a palavra do Senhor? Que tipo de pão nós viemos buscar hoje aqui? O pão físico ou o pão espiritual, que é aquele que realmente alimenta, que é aquele que realmente traz vida eterna? Leio novamente: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E aqui eu preciso falar uma coisa muito importante: quem vai até Jesus acha alimento. Jesus nunca vai deixar de alimentar as suas ovelhas. Jesus nunca vai deixar de alimentar os seus filhos. Aquele que vive por Jesus, embora seja rejeitado pelas pessoas, pela família, pelos amigos, nunca ficará sozinho, nunca passará necessidade espiritual, porque é o próprio Cristo, pessoalmente, que alimenta, que sustenta, que acompanha, que dá força para vencer pecado. Cristo é aquele que sustenta, que sacia, e é o único. Você não vai encontrar saciedade nas pessoas, você e eu não vamos encontrar saciedade na nossa família, nós só vamos encontrar saciedade na pessoa de Jesus, e quem se alimenta de Jesus, vive por Jesus. As palavras de Jesus foram claras, diretas e objetivas. E Jesus tem uma pergunta para nós nessa noite, nessa manhã, e é uma pergunta que me fez tremer, e Deus sabe. E a pergunta de Jesus para nós nessa manhã é: vocês também querem se retirar? Porque Jesus perguntou isso para os discípulos no versículo 67, para os apóstolos, e pergunta para nós nessa manhã também: vocês querem se retirar? Seguindo um caminho para o evangelho sem Bíblia? Vocês querem ouvir o que querem ouvir? Querem também com estes? Mas que a nossa resposta seja a resposta de Pedro: para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Pedro só enxergava um caminho, uma fonte de alimento, que era Jesus. E que nós possamos também enxergar Jesus como a única fonte de alimento para as nossas almas. Por mais que a palavra venha contra nós, por mais que nos bata, por mais que nos faça cair com o rosto em terra, mas se a palavra de Jesus é a melhor palavra que podemos ter. A pergunta de Jesus segue: querem vocês também se retirar? Mas que a nossa resposta seja: não temos para onde ir, não temos para quem irmos, nós só temos o Senhor Jesus. Que a nossa resposta seja essa, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, meus amados? Você veio ouvir a palavra de Deus foi pregada. Palavra dura, palavra que nos chama a atenção, mas palavras que promovem vida. Como Pedro disse: só tu, Senhor, tens as palavras de vida. E é nele que encontraremos sempre esta vida plena, esta vida que satisfaz. Você podia orar comigo agora,
essa palavra moveu o nosso coração. E eu gostaria de saber se há alguém aqui que está tomando alguma posição, alguma decisão firme ao lado desta palavra que foi pregada, e você gostaria de manifestar isso, levante sua mão. Deus falou, amém. Estou tomando decisões aqui, amém. Mas, amém, graças a Deus, amém, de andar mais perto de Jesus. A porta continua estreita e o caminho continua estreito, eles não mudaram. A porta é estreita e poucos são os que entram por ela. O caminho é estreito e são poucos os que trilham por ela. Poucos, mas são poucos que pertencem a Cristo. E que eu e você estejamos nesse grupo dos poucos, que preferem Jesus e que sempre preferirão Jesus. Obrigado pela tua palavra nesta manhã, meu Deus, que nos exortou. Nós entendemos que o púlpito do Senhor nesta igreja é púlpito de consolo, é púlpito de evangelização, mas também é um púlpito de onde vem exortação, de onde vem alerta, e que, ó Deus, continuemos assim, procurando agradar o Senhor Jesus, no meio de nossas imperfeições e limitações. A esses que ergueram suas mãos, dizendo, eu tenho uma resposta a dar diante desta palavra. Eu quero agradar mais Jesus. E, meu Deus, que esses teus filhos, revestidos da tua graça e do teu poder, possam, ó Pai, no dia a dia, na vida prática, no cotidiano, dar essa resposta que agrada ao Senhor. E, meu Deus, que esta igreja continue firme. Eu sei que há outros espalhados pelo mundo. Há aqueles 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e por eles eu também te peço, meu Deus, eles permaneçam firmes, decididos, inabaláveis, alicerçados sobre a rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. Ó Pai, dá-nos graça, nesta manhã e pelo resto de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.